Cara internauta, seja bem-vindo à Angop. Num mundo em que estamos em constante corre-corre, manter uma alimentação saudável e equilibrada não tem sido fácil. A rubrica Viver com Saúde preparou um tema relacionado à nutrição e eu tenho em estúdio a doutora Olga de Carvalho, que nos vai falar sobre alimentação consciente. Como fazer escolhas saudáveis no dia a dia. Vai nos ajudar a dar algumas dicas de como podemos nos cuidar e manter o nosso bem-estar. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, como eu disse inicialmente, manter uma alimentação saudável e equilibrada não tem sido fácil. Estamos em constante corre-corre. Doutora, primeiramente, o que significa manter uma alimentação consciente? A alimentação consciente é a partir do momento que a pessoa está esclarecida quanto à resposta de cada alimento que vai consumir. Está esclarecida sobre alimentos à base de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, fibras. Quando a pessoa conhece e sabe da resposta de cada um, aí sim é uma alimentação, a pessoa vai fazer uma alimentação consciente, ou vai saber como fazer uma alimentação consciente, que ali ela sabe, conhecendo a base de cada um, então sabe, se eu não consumir isso, vou ter falta naquilo, se eu consumir isso, vou ter resposta aqui. Então, resumindo, esta que é uma alimentação consciente. E se a pessoa também não fazer o consumo ou ignorar, também vai saber, vai conhecer a responsabilidade das respostas futuras. Então, resumindo, a alimentação consciente é você conhecer os alimentos, fazer o uso deles ou deixar de fazê-los. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar manter uma alimentação equilibrada? Um dos erros é as pessoas pensarem que para se alimentarem bem precisam ter muito dinheiro. Precisam ter muito dinheiro, e também o outro é não conhecer os alimentos, porque as pessoas só vão consumir o bom quando eles forem ensinados qual é que é o bom ou como é o bom, ou o melhor ou a qualidade. Se não forem ensinados, não vão saber. Então tudo se ensina, tudo se aprende. Aprendendo, aí sim podemos caminhar para a alimentação saudável. E algumas outras coisas, por exemplo, no nosso mercado, hoje as coisas podemos dizer que estão um bocadinho encarecidas no mercado. E não é fácil manter uma alimentação saudável ou alimentação equilibrada. O que eu aconselho as pessoas? A virmos para a alimentação nativa. Alimentação nativa ou alimentos produzidos mesmo nacionais. Porque nós dependemos muito da importação em questões de carnes ou fontes de proteína. Mas também temos as nossas próprias fontes de proteínas que não são muito caras e podem ser utilizadas no dia a dia. Às vezes as pessoas têm aquele costume de dizer, olha, eu não vou comer, eu vou comer o peixe hoje, vou comer o peixe amanhã e depois. Se a pessoa tem possibilidade de comer peixe hoje e amanhã, pode comer, não tem nenhum problema. Não vai alterar em nada, porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de receber quanta proteína, só aquilo que precisa, o que não precisa joga. O importante é que tu faças a ingestão. Então, resumindo a questão de alimentos importados ou não importados, eu aconselho as pessoas a fazerem ingestão de alimentos nacionais. Embora também em alguns pontos estão caros. Outra coisa que nós também aconselhamos as pessoas é buscarem locais baratos, onde vendem alimentos baratos, desde que sejam locais limpos. Porque hoje as pessoas vendem no lixo, vendem ao lado de esgotos, de água suja. Isso eu não aconselho. E até uma forma de boicotar com que as pessoas não vendam nesses lugares impróprios é as pessoas não comprarem. Se encontrar alguém a vender alimento ao lado de esgoto, não compra. Ao lado de lixo, não compra. Para quê? Para o vendedor preocupar-se em comercializar os alimentos em lugares limpos e que não possa levar a fator de contaminação do próprio alimento. Nesses casos, o que é que nós trabalhamos também? Trabalhamos então a orientar as pessoas quais são os alimentos saudáveis e como pode consumi-los. Os alimentos são divididos em grupos, não é? Temos o primeiro grupo que são chamados os carboidratos. Carboidratos são o quê? É mandioca, batata, funs, milho, a batata rena,
abóbora, também podem ser colocados o arroz, a massa. Esse alimento que chamamos a base são chamados carboidratos. E as pessoas devem consumi-lo pelo menos numa porção de quatro porções diárias. Que é que nesses casos, o que é que eu aconselho? A massa é um produto processado, é um produto preparado, precisa ir à indústria para sofrer aquela forma e chegar até o comensal, que é a pessoa. Em vez de comprar a massa, compra a mandioca. Porque a mandioca nós já discriminamos muito, eu não gosto de mandioca. Existem várias formas de fazer a mandioca. Além do fungo e da farinha, a mandioca ela pode ser feita na caldeirada, pode ser feita na sopa, pode-se fazer mandioca assada, mandioca frita, pode-se fazer escondido de mandioca. A mandioca dá para fazer em variedades. Então o que é que nós aconselhamos? Em vez da mãe comprar uma caixa de massa, compra a mandioca. Pega a mandioca, processa a mandioca mesmo em casa, descasca, congela. Pode congelar a marca de mandioca, qual é o problema? Um dia faz mandioca cozida, outro dia faz caldeirada, outro dia faz mandioca frita. Então pode variar. Acaba sendo muito mais barato de comprar um saco de arroz ou comprar uma caixa de massa. Batata doce é cara. O fungo de milho, a fuba de milho é mais cara que a fuba de bombom. Então o que aconselho? Em vez de comprar a fuba de milho, compra a fuba de bombom. Podemos substituir os alimentos que são importados, os alimentos que são mais caros, por aqueles que são mais baratos e nacionais. E quando nós falamos dos carboidratos, a resposta que dá a massa, quando a pessoa faz a ingestão, que é energia, é a mesma que dá a mandioca. As respostas não mudam, porque o valor energético é o mesmo, então pode consumir substituindo um. Já quando nós tratamos das proteínas, também existe substituição. A carne. As pessoas, geralmente, eu vejo muitas pessoas quando dizem, comida está cara. Aí tu perguntas, o que está caro? O saco de arroz e a concha. Não é a única comida que temos no mercado. O saco de arroz e a coxa de frango. Não é a única alimentos. É já algo, parece que, mecanizado na nossa mente. Se eu não consigo comprar um saco de arroz e uma caixa de coxa, quer dizer que eu não consegui comprar no mercado. Não são os únicos alimentos. Para a proteína, nós podemos substituir pelo atum, pelo quimbumbo, pela lambula, pelo ovo. Então, são alimentos que também não estão tão acessíveis, mas são muito mais acessíveis em relação à carne, em relação ao frango, que podem ser substituídos. E nesses casos, substitua ou diminua também quantidades. Aquelas famílias que são muito grandes, que têm dificuldade de digerir, então diminua as quantidades. Em vez de uma pessoa comer uma metade de peixe, de atum, por que não faz uma caldeirada para que todos possam comer um pouco? Então são formas que nós buscamos para podermos mitigar as situações que as famílias vão atravessando. Não está fácil, mas nós podemos dar dicas que podem ajudar as famílias. Nesse caso, acabei de falar da proteína e também temos o carboidrato, mas depois vem as frutas. Estamos numa época de manga. Então, se as mães puderem armazenar polpa de manga para sumo, armazenar polpa de múcua, vai ser bom, que também tem muita qualidade em questão de micronutrientes e ajudam muito em questão de evitar doenças, ajudam no crescimento das crianças, ajudam muito na qualidade de vida da família. São frutas que nós temos muito no mercado, não são muito caros. E às vezes o que acontece também é a forma da conservação. A família às vezes tem dificuldade da forma de conservação. Então, a múcua, por exemplo, a múcua seca, ela pode ficar até um mês ou mais seca. Ela congelada, diluída e congelada, pode ficar até 6 meses. Aquelas famílias que têm recipientes ou frigorífico que dá para conservar, conserva o máximo que puder. E usar esses alimentos nacionais acaba ajudando muito na qualidade de vida. Não precisa comprar sumos importados. Até eu vejo que os sumos industrializados são caros, não são baratos. Toda a sua forma de processamento, de preparo, também a tecnologia não é barata. Então, quando chega na mão do consumidor, acaba chegando também um pouco caro. Quem não tem possibilidade não precisa ir atrás disso. E a melhor bebida é a água, né? Doutora, falou em gastronomia natural, mas o processado, o que é que os alimentos ultraprocessados podem provocar? Por que é que ele deve ser evitado? Os processados, a questão até não é só evitar, porque o processado é algo que não se deve comer todos os dias.
Por que apareceram os alimentos processados? Para a conservação. Ou, por exemplo, o fumicato, não é? Ou a defumação, que é o caso de defumar a carne. Apareceu por causa da conservação. O nosso fumicato processado aqui não entra conservantes. No caso, por exemplo, o bagre fumado, a lambula fumada, não entra conservante. É só apenas fumada, depois seco e vem para o consumidor. Já o processado industrializado vai entrar o conservante para não apodrecer, vai entrar outros aditivos para poder fazer a conservação. O que nós não sabemos qual a quantidade de aditivo utilizado, porque o aditivo também existe todo um protocolo da quantidade que deve entrar. Como nós não sabemos, acabamos consumindo sem conhecer, é por isso que dissemos que é para termos cuidado do consumo, porque eu não sei quanto o chouriço vai levar de sal de cura. Sal de cura, quando é demais no processado, pode levar a aparecimento de câncer. Então, deve-se ter esse cuidado. Eu não posso comer todos os dias o chouriço. Na realidade, tudo que é por excesso faz mal. Então, ter cuidado no consumo dos processados por causa disso. E depois também não só a forma de como é processado, o local, nós não conhecemos. Nós só recebemos o produto pronto, mas não sabe quais foram os locais, como foi feito esse processado, o que tem nesse processado, nós consumimos. Isso acaba sendo um risco também. O local onde é conservado acaba sendo um risco para nós que consumimos. Por isso é que nós dissemos que, se puder evitar o processado, bom, se vai comer, porque nós não proibimos, o que é que nós fizemos? Nós orientamos as pessoas. Se vai comer, come numa quantidade mínima. Se é chouriço, vai comer, come meio. E também não vai comer todos os dias, vai comer um dia ou outro. Se for salsicha, come 2 na semana. Então, nós quantificamos, não vamos chegar e proibir. Porque há quem não tem, eu vou chegar, vou proibir, só tem aquilo. A pessoa vai comer ou vai deixar de comer? Há quem come porque não tem o que comer. Então, nós dissemos o quê? O processado, evita comer o processado. Se for comer, come na quantidade mínima de X. Então, nós vamos orientando as pessoas para que não venha a ser um problema de saúde amanhã. Por quê? Porque o excesso pode gerar outros problemas, como os cânceres, por exemplo. Por isso é que dissemos que o processado deve ser controlado. O processado tem algo que atrai as pessoas, o sal. Então, aquele salzinho, as pessoas gostam de sal, mesmo o peixe seco. O peixe seco também é processado. Por quê? Porque contém sódio por excesso. O que é que nós falamos? O hipertenso deve controlar, o hipertenso deve evitar o consumo de peixe seco. Se ele já é hipertenso, mas o peixe seco, ele diz, não, tiro todo o sal. Peixe seco é bom com sal. Se tira o sal, fica sem gosto. Então, não coma. Para quê? Para que não gere depois problemas maiores em relação à pressão. Por isso é que dissemos que é para ter cuidado. Se vai comer, come na quantidade que nós prescrevemos. Por exemplo, eu no consultório, o que é que eu digo? Nós fizemos toda a tabela, depois de avaliar o paciente, sabermos o que ele tem, como é que está, fizemos o quê? Olha, se vai comer, come nessa quantidade. Isto não come, aquilo não come, mas se for comer, come nessa quantidade. Exemplo, se vai a uma festa e não tem a comida que ele come, só tem aquilo, ele não vai ficar lá com fome. Então, nós orientamos. Se for nessas condições, come apenas essa quantidade para evitar que haja consequências maiores. Então, os alimentos processados, devemos ter cuidado a consumi-los para que não sejam depois um problema agregado à saúde. Doutor, é possível comermos de forma saudável sem gastarmos muito dinheiro diante da crise econômica que o mundo atravessa? Quais são as dicas que a doutora dá aqui para rentabilizarmos? Não vou dizer que é impossível. Não vou dizer que é impossível. Por quê? Porque eu acho que nós temos que nos adaptar a algumas coisas. É a realidade. Há quem, por mais que reclamemos, a realidade está difícil, vais mudar como? Vais mudar como? A minha realidade é essa. Olho para a minha colega do lado, é a mesma realidade. Olho para outra, é a mesma realidade. Vamos reclamar, mas não podemos ficar só na reclamação. Precisamos partir para alguma ação. Algumas coisas que eu digo, há pessoas que têm, por exemplo, em casa um quintal um pouco maior. Pega as garrafas plásticas, corta, põe areia, planta feijão. Pendura, faz o que chamamos de horta vertical. Faz horta vertical.
pendura lá um monte de madeiras, pendura os baldinhos de plástico, põe areia, planta feijão para comer as folhas de feijão, planta pimento, planta tomate no quintal, aproveita o quintal, põe ao redor do quintal, pelas paredes e faça a horta vertical. Para quê? Para que tenha pelo menos verduras, porque aquele dinheiro que iria comprar verdura para outros nos mercados já não compra, aí vai conservar para comprar a fonte de proteína, que é o ovo, a carne, o peixe, para que possa melhorar ou robustar a alimentação de qualidade. Porque não vale a pena nós reclamarmos, reclamar já reclamamos, mas as coisas não mudam, então vamos nós procurarmos forma de mitigar a nossa realidade. Se nós não buscarmos forma de mitigarmos a nossa realidade, nós mesmos é quem vamos sofrer. Então, como é que eu posso fazer? Antes existia a sócia, né? As pessoas faziam sócia. Agora está difícil, então, vizinha, você tem aí um pouco de feijão, me dá um pouco. Eu tenho um pouco de milho, também vou te dar. E vamos plantar, a chuva está aí, a chuva vem. Em casa temos água, vai despejando água. Isso também vai nos ajudar a mudar um pouco a nossa realidade, como em muitas nações também procuram se adaptar. Essa é a nossa realidade. Vamos reclamar, mamãe, vamos partir para alguma ação. Aqueles que estão a criar peixe, né, a aquicultura, estão a fazer a criação de peixe, a quem faz a criação de galinha, a criação de ovos. E até eu acredito que se nós começarmos a nos adaptar a essa realidade, daqui a 10 anos, há famílias que podem virar empresárias só a venderem os produtos que produzem, começam a produzir para consumir, de repente começam a vender para outros e começam a criar empresas de família. Eu acredito que se nós buscarmos nos adaptar dessa forma, vamos mitigar algumas coisas, porque as verduras também não estão baratas, a batata doce também não está, o arroz não está barato, não está mesmo fácil. Por mais que tu venhas e diz, olha, com X a família tal pode fazer isso, pode fazer aquilo, a comida pode até sair barato do campo. Do campo até o mercado vai sair com um preço, até o preço que vai chegar até o mercado menor para que tu começar vai comprar acaba sendo muito elevado. Então às vezes tu sais para te programares que com X de valor vou conseguir comprar banana pão, vou conseguir comprar banana de mesa, vou conseguir comprar berinjela, vou conseguir comprar couve. Quando ver, só esses alimentos já acabou o dinheiro. Então o importante é o quê? É nós buscarmos soluções entre nós e até termos mesmo debate entre amigos, vizinhos, o que é que nós podemos produzir na nossa rua, o que é que nós podemos produzir nas nossas casas para poder mitigar a situação que estamos a passar. Eu acredito que vai ser muito mais produtivo do que ficarmos a nos olhar, não vai ajudar ninguém. Então, que estratégias podemos adotar para planejar as nossas refeições diárias, doutora, com essa dinâmica? Como é que as pessoas podem fazer para pôr em dia as refeições diárias? A primeira coisa é, pelo menos, em uma refeição, tirarmos um pouco aquele hábito que às vezes temos também, que uma refeição comemos 4, 5 coisas. Já nem vale a pena, porque a realidade não nos permite. Se eu vou fazer um funs, vou fazer uma jimboa, e vou fazer o peixe grelhado só. Não vale a pena querer fazer o feijão. Deixa o feijão para fazer com arroz depois. Porque queremos fazer o funs, o peixe, a jimboa, o feijão. Se não tem condições, faz só o funs, o molho da jimboa e o peixe. Pega o arroz, pega o feijão para fazer depois com arroz, ou pega para fazer depois com mandioca e fazer um ovo. Às vezes também temos aquilo, também o ovo, eu só como com pão. Não, o ovo podes comer com arroz e feijão. Podes fazer. Sumos, durante as refeições, se ver que faltou um elemento, por exemplo, vai comer a mandioca e não tem dinheiro, por exemplo, para comprar o leite, para comprar o sumo industrializado, faz um sumo de mucua. Pega uma banana, se tem uma varinha mágica, bate a varinha mágica com a mucua, faz um sumo, come com a mandioca, porque é rico em nutriente. Também dá para fazermos refeições mesmo com nossos alimentos do dia a dia, adaptarmos as nossas refeições. E até também, eu digo assim, há pessoas que têm mesmo o dom de desenvolver receitas. Consegue desenvolver uma receita, por exemplo, uma receita muito boa que temos desenvolvida é a sopa de banana verde. Banana de mesa verde,
Nós fizemos a sopa que nós oferecemos a pessoas com carência. Temos um grupo que faz as sopas e vai oferecer. Em vez de fazer a sopa de feijão, o feijão está caro. Então vai fazer o quê? Banana verde de mesa. Ferve, tritura no liquidificador ou na varinha mágica e faz uma sopa como se fosse de feijão. Ela é muito mais nutritiva que a sopa de feijão. Falando em nutrientes, doutora, o que é que o catato, a maçanana, a uce pode vir a substituir naqueles alimentos processados? Isso, o que é que pode substituir numa alimentação? O catato, chamamos hoje de supermistura, né? O catato, ele é riquíssimo em proteína e ele é bom porque ele não tem gordura. Então, é proteína, acaba sendo de alto valor biológico. Ele substitui a carne, a carne, o peixe? Pode, a carne, o peixe, o frango pode. Pode substituir, sim. Até hoje, já há processamento de catato em lata para os Estados Unidos. Os americanos já consomem muito e há criadores já de catatos. Mas mesmo. Já não é natural ao ir para a lata? Não, até eles processam, mas é em pó. Eles fazem em pó, consomem em pó. Então, como é em pó, não está em água, então o processo de degradação é um pouco menor. É em pó e ali quem recebe já faz a sua maneira. Eu acho também que é uma questão de visão também. Há comensais que não gostariam de ver aqueles bichinhos para consumir, então em pó a aceitabilidade é maior. Então, quanto ao catato, é uma boa proteína, é uma boa opção. O catato. Quanto a uce, berinjela, couve, ou que chamamos de folhosos ou vegetais, sempre foram extremamente importantes para a saúde humana. Primeiro é que eles são fontes de fibra, são fontes de vitamina e fontes de minerais. Quando nós os consumimos no nosso organismo, as vitaminas elas são absorvidas e elas melhoram a imunidade e fazem com que a pessoa não fique doente. Já as fibras são muito importantes porque no interior do intestino eles produzem aminoácidos que chamamos de cadeia curta, que previnem contra os cânceres, o câncer do colo, o câncer da próstata. Então acaba sendo uma fonte de prevenção de doenças. Por isso é que consumirmos os folhosos, os vegetais, é extremamente importante. Há quem não dá importância, mas são extremamente importantes o consumo deles. As frutas é a mesma coisa. O consumo, e nós temos um mercado muito rico. Nós temos um solo muito, muito rico. As nossas casas, as nossas chuvas caem, temos água. Então, há coisas que nós podemos produzir em pouca quantidade, só para consumo da família. Podemos produzir, sim. De que forma a alimentação saudável, equilibrada e consciente impacta na saúde mental, emocional e física? Para todos nós, a alimentação saudável é extremamente importante. Antes, a alimentação era produzida para o combate à fome. Depois de uma época, passou a ser produzida para o combate às doenças, passou mais a ser vista para o combate às doenças, que é prevenção. Hoje, em muitos ângulos, é vista como retardo de envelhecimento. Usa-se a alimentação para o retardo de envelhecimento. Então, para todos nós é importante a alimentação saudável. Em todos os ângulos é importante. Mas a questão da consciência, a questão da mentalidade, saúde mental. Os alimentos são importantes porque cada um tem uma função. Tem alimentos que vão agir no cérebro, para quê? Que levam ao equilíbrio do cérebro. Há alimentos que nós comemos, eles nos acalmam. Por exemplo, o maracujá, contém a maracujina. Aquelas pessoas super agitadas, quando tomam sumo de maracujá, depois de algum tempo ela se acalma, porque ela tem mesmo essa função. Na saúde mental, ela acalma, traz um efeito de calmante muito bom. Já alimentos como a cenoura, ela tem a vitamina A e ela ajuda muito na visão. Acaba melhorando, acaba ajudando na melhoria da visão. E temos outros alimentos que são os vermelhos, que têm os licopenos, que são muito bons e que ajudam na saúde cardíaca. Então, cada alimento, as próprias cores no prato, quando comemos um prato colorido, achamos apenas bonito, mas ele vai muito além da beleza. Ele é bom mesmo para o organismo, porque cada cor representa um micronutriente, um nutriente que ajuda no desenvolvimento do corpo. E quando nós fizemos alimentação saudável, nós evitamos as diabetes,
evitamos as doenças cardiovasculares, evitamos as doenças, os cânceres do intestino, evitamos uma variedade de doenças e impacta muito na nossa saúde no dia a dia. Aumentamos a nossa qualidade de vida e aumentamos também o tempo da nossa própria vida. Então a alimentação ela está envolvida no nosso ciclo de todas as formas. Como especialista, nutricionista, quando a doutora verifica quais são os sinais que a doutora vê numa pessoa que precisa melhorar a sua alimentação? Os sinais são muito relativos. Tem os sinais da obesidade, não é? Aquelas pessoas que nós vimos que aumenta o peso do nada. De um momento para outro a pessoa aumentou de peso. Por que aumentou de peso? Ali tem fatores. Pode ser o fator alimentação, que ou ela tem alimentos por excesso, ou está a alimentar-se de má forma, ou o fator estresse. Fator estresse, pode estar a passar por algum problema, é a sua fuga à alimentação. Então, aí nós já percebemos que essa pessoa precisa ser orientada. Tem em crianças, por exemplo, o aparecimento de alguns sinais, como o cabelo amarelado, como inchaço, parece que a criança está muito inchada, se pôr o dedo afunda, chamamos ali também de kwashiorkor ou marasmo, se o cabelo está muito amarelado, é kwashiorkor, se tiver inchaço, chamamos de marasmo. Então, deve ser muito bem vista aqui para podermos, então, identificar. Não conseguimos generalizar, por isso é que eu disse que é particular de cada um. E tem aquelas pessoas também que vão emagrecendo. Está a emagrecer por quê? Não tem causa. Será que a alimentação em casa tem chegado? Será que está se alimentando de forma adequada? Então, é muito relativa. Nós só conseguimos determinar mesmo de forma profissional que a pessoa precisa de um acompanhamento quando já está no consultório, porque depois de toda a avaliação, aí então nós chegamos a um diagnóstico, vamos dizer, esse paciente ou esta pessoa precisa de orientação alimentar, e aí tem também os exames bioquímicos que vão ser pedidos, porque às vezes olhamos e dizemos, ela está a engordar porque come muito, ela pode estar com alteração da tireoide, pode estar com vários problemas de saúde. Então depois de orientados quanto a esse problema, aí vamos dizer sim, essa precisa ser orientada quanto à alimentação. A doutora falou em criança, tudo começa na infância. Concorda que as crianças devem ser incentivadas e tudo deve partir da escola? Sim, sim, concordo. Tudo parte do ventre. A partir do momento que a mãe está grávida, tem que ver com a alimentação do ventre. Se a mãe alimenta-se bem, se acalma, quando come com calma, come com pressa, está a passar por algum problema, ela deve ser acompanhada. Por isso é que a mulher grávida deve ir desde a ginecologista obstetra e também ao psicólogo e à nutricionista. Então, deve ser muito bem orientada. Depois dessa criança nascer, ela passa pela amamentação e começa os primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros dias de alimentação ou introdução a alimentos sólidos. Na introdução de alimentos sólidos, alguns pais acham que é só pegar e dar de comer, não precisa procurar um especialista. Essa criança precisa receber alimentos corretos no momento correto. Por quê? Porque há crianças que começam, por exemplo, a alimentação muito cedo, em vez de passar pela amamentação. Ela pode vir a desenvolver doença de estômago, pode vir a desenvolver doença do intestino, então é preciso fazer as coisas de forma correta. Depois, quando a criança começa a comer, começa a ter contato com os alimentos, a família também deve participar e ela deve começar já a aprender a fazer os alimentos certos, para que ela comece a ter hábitos saudáveis. Quando for para a escola vem complementar com o ensino, mostrando a importância de cada alimento, e ela quando volta em casa, ela vê esses alimentos, então ela consegue associar o que é uma alimentação saudável. Se nós passarmos por essas etapas, vamos estar a construir memórias saudáveis, pessoas saudáveis, consciências saudáveis. Qual é o papel da hidratação em uma alimentação consciente? A sede é um mau elemento como sinal de desidratação. As pessoas só bebem água quando têm sede, mas a reidratação é importante. Por quê? Porque ajuda no equilíbrio das células. Porque quando a pessoa tem uma hidratação, quando a pessoa faz uma hidratação tranquila, também ajuda na questão de combate de infecção urinária. Pessoas que bebem água tranquilamente não têm facilmente infecções urinárias. Então é bom fazer a reidratação constante. Há aquelas pessoas que vão suportar
2 litros, 5 litros de água, isso é muito relativo. Cada um sabe quanto suporta de água, é muito relativo. Não existe, não, é obrigação beber 3 litros de água. Não. Há pessoas muito altas e grandes, pode não beber a mesma quantidade de água que eu, que sou pequenininha. Então, ela vai precisar de 3 litros, talvez eu de 1,5. Mas a reidratação é importante. Também alivia o estômago na hora que a pessoa vai comer. Não tem aquele impacto no estômago porque não bebeu água, está com sede. E aí abranda o impacto do alimento no estômago na hora que vai comer. Então, é importante a reidratação, fazer o uso de água. A água é o líquido mais precioso e também muito importante no consumo. E durante a alimentação as pessoas devem consumir água. Nós temos o hábito de tomarmos o sumo, o refrigerante, não há necessidade. Bebemos água que seremos mais saudáveis. Eu lembro que há uns 30 anos nós bebíamos água normalmente, não tínhamos o hábito de refrigerantes. Depois chegou uma altura, parece que quem não tem refrigerante à mesa é pobre. Não é. Quem não tem refrigerante à mesa tem água, é mais rico do que quem tem refrigerante, é o que eu reforço. Doutora, diante de tudo que falou, comer fora torna-se um desafio. Quais são as dicas que a doutora dá quando formos aos restaurantes, que é para escolher uma alimentação saudável? Aos restaurantes, prefira verduras cozidas, legumes. Peçam mesmo isso ao restaurante. Quando for ao restaurante, procura comer alimentos vegetais. Vai comer carne, vai comer peixe, ok, mas não coma só isso. Coma também vegetais, porque a pessoa chega no restaurante e se contenta apenas em comer churrasco, arroz, batata e dá-se por satisfeito. Não, procura comer vegetais. Se é um restaurante que tem extrema confiança, sabe que os alimentos são preparados com higiene e qualidade, então podes comer verduras. Coma verduras, porque ajuda muito na digestão, ajuda no bolo alimentar e ajuda muito mais na saúde. E como é que podemos fugir às tentações, doutora, para manter uma alimentação sagrada? Para nós fugirmos às tentações, devemos conhecer os alimentos. Quando nós conhecemos, aí nós fugimos consciente. Por exemplo, se eu souber que o bolo de chocolate engorda, um exemplo. Não estou a dizer que é assim, porque há quem é viciado em chocolate vai dizer o bolo de chocolate engorda. Mas se eu conhecer em uma fatia de chocolate, 100 gramas de bolo de chocolate ou 200 gramas, tem X de calorias, e eu posso comer X, ou digamos que tem 220 calorias, não é? Em 200 gramas de bolo de chocolate. E eu posso comer 100 gramas, então eu vou comer 100 gramas porque eu conheço. Mas se eu não conhecer, eu vou comer 400 gramas. Uma tentação eu poderia comer a quantidade que me permite, mas por eu não conhecer, acabo comendo 3 vezes mais. E aí a tentação acaba sendo fatal para mim. A forma de nós fugirmos das tentações é conhecer os alimentos. E como vamos conhecer alimentos? Procurar um nutricionista para orientar. Procura uma nutricionista, vai orientar a melhor forma de se alimentar, vai mostrar a quantidade de calorias, porque o nutricionista, além de dar a tabela de alimentação, também vai dar uma tabela equivalente. Então, quando vai ver as duas tabelas, então posso comer isso? Posso comer tanto. E aí consegue fugir das tentações. Se não conhece, não consegue fugir, porque não sabe o que deveria fugir, então acaba se entregando. Falando em conhecimentos, então, doutora, devemos ler os rótulos antes de comprarmos algum produto? Completamente. Que importância atribui? Completamente. Os rótulos devem ser lidos. Primeiro, que os rótulos são informação do que tem dentro do produto. É muito importante a rotulagem. Por quê? Porque é lá nos rótulos onde nós podemos encontrar elementos que podem ser que podem causar alergia às pessoas. Tem aquelas pessoas que têm proibição. Não pode consumir o alimento tal, porque tem a fenilalanina, os fenilcetonúricos não podem consumir. Não pode consumir o alimento tal, porque tem lactose, porque tem caseína, porque o intestino não faz a digestão. Se consumir, vai ter dores intensas de estômago, dores intensas no intestino, vai fazer alergias ao corpo.
Nos rótulos nós encontramos essa informação toda, mas às vezes a pressa de consumir faz com que nós não lemos os rótulos e depois buscamos aonde está a culpa daquilo que nos aconteceu. Se lesse o rótulo, ajudaria muito, porque o rótulo lá vai informar tudo isso. Por isso é importante tanto os produtos terem rótulos, quanto os consumidores lerem os rótulos. Isso ajuda a evitar com que haja aqueles acidentes de alergia ou haja consumo de alimentos que podem fazer mal à saúde. Qual é a relação entre o tamanho das porções e a alimentação consciente? O tamanho das porções faz com que a pessoa tenha a alimentação de forma adequada. Se eu sei que na minha refeição devo consumir uma colher de funs, aí eu vou consumir apenas uma colher de funs, porque eu sei que a colher de funs tem 200 calorias e eu tenho que consumir 800 calorias, então logo vou calcular. Se eu preciso consumir 400 calorias de carboidrato, de manhã vou comer o pão, que tem 100, à tarde vou comer o funs, que tem 150, e à noite vou consumir o arroz, que tem 150, para completar as 400 calorias de carboidrato. A proteína, os outros 400 vou dividir entre a proteína, as frutas, para que eu possa fazer o consumo da forma adequada. Se eu não conhecer as porções, eu não vou saber fazer isso. Vou me alimentar, vou comer só de forma aleatória. Logo, se eu tinha que consumir 800, vou acabar consumindo 1.500 calorias. E aí vão me perguntar, onde é que está a vir essas gorduras? Estão a sair de onde? Da falta do conhecimento das porções. Ou então, vou consumir menos, achando que estou a consumir de forma adequada, porque eu não conheço as porções. Então, para as profissionais que já têm as porções mentalizadas, não é? Digo, as nutricionistas, ela já sabe quando ela está passada da conta. Eu estou mesmo a extrapolar, mas vamos só. Essa é a diferença de conhecer as porções e não conhecer as porções alimentares só. Os suplementos alimentares são necessários para uma dieta equilibrada, balanceada? São. Os suplementos são importantes. Alguns profissionais acham que não é, são extremamente importantes. Os micronutrientes em adultos, por exemplo, adultos que apresentam exaustão, precisam fazer micronutrientes, porque depois podem desenvolver doenças do fórum de carência de micronutrientes. É importante. E às vezes até algumas pessoas que desenvolvem obesidade é carência de micronutrientes. Precisam fazer a ingestão. As crianças, elas devem fazer a suplementação já desde o primeiro mês de vida. O ferro, o leite materno fornece, mas é importante fazer a suplementação. 6 meses, a suplementação ela pode ir até os 18 anos. Pode suplementar até os 18 anos. Porque há alimentos que não têm o micronutriente de forma exata. O solo onde é produzido, nós não temos o bioenriquecimento dos solos, nós não temos isso. São coisas que estão em discussão para que possam acontecer no solo onde se produz alimento sempre, que não sofrer uma reforma agrária, que não foi bioenriquecido, aquele alimento nem sempre vai sair com a mesma quantidade de nutrientes. Nós consumimos. Eu estou satisfeita, comi, barriga está cheinha, eu acho que estou completa, eu fiz a ingestão de micronutrientes diário, a minha conta diária. Não é, porque às vezes aquela batata que você consumiu não é rica em micronutrientes, ela é rica em carboidrato, você consumiu carboidrato. Lá à frente vai haver carência. E quando há carência de micronutrientes, há deficiência no aprendizado. Vai dar deficiência. Crianças com deficiência de ingestão alimentar têm deficiência no aprendizado em relação às outras crianças que têm ingestão adequada. Adultos, a mesma coisa. Por isso é que a suplementação é necessária. Eu como todos os tipos de alimentos, ok. Como não sabemos que os alimentos estão tão enriquecidos ou estão na quantidade exata de micronutrientes, suplementa, porque o suplemento é a mesma coisa que a proteína. Nós comemos, recebemos a ingestão diária. Tem um livro que é o Mendel, que é o Krause. O Krause, ele nos dá a quantidade de ingestão diária, tá? Ele vai nos dar a quantidade de ingestão diária de suplementação de micronutrientes. E nós comemos aquela quantidade
O corpo recebe aquilo que tu dá. O que tu não deres, o que tu deres a mais, ele joga fora. Ele não vai conservar mais, ele joga fora. Um ou outro micronutriente é que pode dar super ingesta, mas é raro, um ou outro. Mas a suplementação é necessária. Se for suplementar, então, todas as crianças escolares, eu concordo. Todas as crianças na idade escolar, se pudessem suplementar, eu concordaria. Porque é extremamente importante. Que mensagem a doutora deixa para os caros internautas que, após essa bela entrevista, decidiram mudar o seu cardápio ou adotar uma alimentação saudável a partir de hoje? Eu encorajo a permanecer na melhoria do cardápio, a ensinar as crianças a participarem, de preferência até quando vão preparar os alimentos. As mães ou os pais, as pessoas que preparam alimento, higienizem, por exemplo, tomate ou alface, o pepino. Depois de higienizar, chamem as crianças para ajudarem a temperar, a preparar. Isso deixa-lhes agradáveis para consumir ou estimula as crianças a consumir. Então, a mensagem que eu deixo, encorajo as famílias na mudança da alimentação, encorajo as famílias a buscarem formas de mitigar a realidade da dificuldade alimentar. Então, vamos buscar forma de podermos mitigar juntos. Sozinho ninguém vai conseguir, mas se nos unirmos todos, buscarmos a forma de superarmos as dificuldades, seremos muito mais que vencedores. É isso que eu encorajo aos nossos internautas. Estamos na época que temos muita manga, então eu aconselho as mães a conservarem polpa de manga, comprarem manga, diluir a manga, conservar na geleira, para podermos ter mais alimentos ricos em fontes de vitaminas e minerais para ajudarem na alimentação das crianças. Podem fazer gelados, podem fazer sumos, podem fazer doces, podem fazer de forma que dê para fazer para que possamos consumir o máximo de fruta. Não só a manga, o mamão também. O mamão é um fruto barato, é uma fruta barata, também pode ser consumida todos os dias sem problema. A banana, as frutas que nós temos de época, as famílias podem consumir, mas aquelas frutas que temos sempre também podem consumir. A múcua, por exemplo, é uma fruta que temos sempre e a múcua é riquíssima em nutrientes, é uma das frutas que temos mais ricas em nutrientes no mercado. Então, se as mães puderem conservar para poderem dar às crianças, vai ser muito bom, ajuda muito no combate à desnutrição, porque é rico em micronutrientes. Então podem consumir à vontade, sem receio, podem consumir todos os dias, não faz mal. A não ser aquelas pessoas que têm alergia, se comem múcua, tem alguma dor, tem algum problema de saúde, procurem médico, procurem pessoas conhecedores da matéria, nutricionista, para poder orientar a melhor forma de consumir. Se não tem nenhuma alergia, eu aconselho as pessoas a consumirem, porque vai ajudar muito em questões de alimentos, que ajuda muito em questões de saúde. Doutora, muito obrigada por estar aqui em nosso estúdio e esperamos tê-la mais vezes. Eu que agradeço. E foi a nossa conversa com a doutora Olga de Carvalho, que deixou algumas dicas de como melhorarmos o nosso cardápio, a nossa alimentação. Para aquelas mamás, pediu que é para se ter uma maior atenção com a higienização dos alimentos. Até o próximo programa. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.